Essas palavras de Cristo na cruz, objeto de meditação dos santos padres e doutores, compõem um tesouro singular que o Senhor nos deixou no momento em que consumava o mistério de nossa redenção. Hoje nos reunimos para ouvir estas últimas palavras do nosso Salvador. O sermão será proferido pelo reverendíssimo Padre Reginaldo. Acolhamos nosso pastor, que irá proferir estas últimas 7 palavras de nosso Salvador Jesus Cristo. Cantemos, ó cruz ave, de pé. Ó cruz ave, expresso única, hoc passionis tempore exaudate gratiam, eis que dele Defum salutis Trinitas, coladet omnis Spiritus, quibus crucis victoria largiris adet premium. Acolhamos as palavras com espírito de oração e piedade. Pater, Pater, dimiti, dimittis, ponensiunt vidi pacium. Pater, Pater, dimiti, podemos nos assentar. Amados irmãos e irmãs, essas últimas palavras que nós vamos ouvir foram proferidas pelo próprio Jesus. Já é do conhecimento e a tradição nos ensina que ele foi preso à noite e pelas 9 horas da manhã começou todo o suplício. Das 9 ao meio-dia. Ao meio-dia Jesus foi pregado na cruz e levantado. E do meio-dia até as 3 horas da tarde foi que ele pronunciou essas
7 últimas palavras. Agonizando na cruz, o Senhor proferiu essa riqueza que agora nós vamos refletir, meditar sobre a nossa vida. E também aproveito para saudar aqueles que estão acompanhando a TV Indisol, Independência Solidária de Passos, que está conosco transmitindo também aqui diretamente da Catedral para toda a região de Passos esse sermão. E também nossa TV e rádio web Catedral. Pessoas que estão acompanhando diretamente aqui da Catedral Nossa Senhora das Dores este sermão. E a primeira palavra que Jesus disse na cruz foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E essa palavra Pai para nós, Jesus nos ensinou primeiramente a chamar a Deus de Pai. Essa palavra Pai já não é estranha para nós e não soava estranha para Jesus. Na cruz, Ele agora pronuncia essa palavra de afeto, de proximidade. Jesus possuía e tinha uma intimidade muito grande, Ele e o Pai. Tão grande era a intimidade que Ele dizia e se autodenominava e que as pessoas escandalizavam: eu e o Pai somos um. Eu sou um com o Pai. A comunhão de Jesus com o Pai é uma comunhão profunda. E esta comunhão profunda de Jesus com o Pai é que o levava a amar como o Pai amava e a perdoar como o Pai perdoava. E se nós quisermos entender o que significa o perdão, nós precisamos mergulhar no amor, no sentido mais profundo do amor. Quem não entende o que é o amor, jamais também entenderá a necessidade do perdão. Se perdoamos, é porque amamos. Se Deus perdoa, é porque ama. E agora na cruz, de pendurado ali na cruz, Jesus pôde proferir essa palavra: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus, os apóstolos um dia perguntaram para ele, pediram para ele: Senhor, ensina-nos a rezar. E a primeira palavra que Jesus ensinou os discípulos a fazerem é chamar também a Deus de Pai. É rezar de um jeito diferente, é orar agora de um jeito diferente. A oração não é algo vazio, estéril, mas a oração deve ser uma relação profunda de amor. E é dessa relação profunda de amor é que nasce também o amor nosso para com Deus e o amor para com os irmãos. Perdoar, irmãos, não é um ato tão simples e nem tão fácil. Perdoar exige da nossa parte mudança, exige da nossa parte um aprofundamento. Aliás, tem alguns autores que dizem assim, que a gente só perdoa porque tem pessoas que são difíceis de perdoar, não acham um jeito de perdoar. E alguns autores dizem assim: a gente só perdoa quando a gente compreende o outro. Se você não compreender o outro, você não perdoa. Por isso que é difícil para algumas pessoas perdoarem, porque elas não compreendem. E compreender é entrar no outro. A própria palavra compreensão, ela tem que entrar dentro do outro. E se eu não entrar dentro do outro, sentir com o outro, eu não vou poder perdoá-lo. Por isso o primeiro passo para o perdão é compreender. Por isso Jesus na cruz pode dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque Ele compreendia o ser humano. Ele sabia quem o ser humano é. Deus sabe quem nós somos. E a gente só é capaz de perdoar o outro quando a gente entende quem o outro é, as limitações do outro, a fraqueza do outro, o sentimento do outro. É daí que nasce o verdadeiro perdão. E Deus conhece, e como é profundo esse ato do perdão. Humanamente falando, como que Jesus poderia ainda perdoar aquelas pessoas que o maltrataram tanto, perdoar aquelas pessoas que estavam tirando a vida dele, e uma vida inocente,
quando no caminho da cruz nós vamos ouvir ele tomando algumas bofetadas. Jesus tomou bofetadas, aquilo que Isaías dizia, que no meio de bofetadas e cusparadas, Jesus foi cuspido, ele apanhou, deram um tapa na boca de Jesus, diz a Bíblia, ele apanhou muito. E lá no alto da cruz, no patíbulo da cruz, Jesus olha para todos aqueles soldados que estavam matando, aqueles que o pregaram na cruz, e ele pronuncia essa palavra, essa sentença, não uma sentença de morte, de maldição, como a gente já viu em alguns profetas, quando sofriam, eles chegavam diante de Deus e diziam: Senhor, vinga por nós. Alguns profetas, na oração deles, quando eles estavam passando por momentos difíceis, o profeta falava: Senhor, eu não vou vingar, mas vinga por nós, faz justiça por nós. Jesus não pede isso. Jesus não pede para o Pai fazer justiça, e tinha todos os direitos garantidos para fazer justiça, mas a justiça de Deus, irmãos, se chama perdão. Perdão, a sentença de Deus é perdão. Por isso, se nós entendemos e mergulharmos no mais profundo do coração de Jesus, nós vamos entender o que significa isso. Perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus tira, não basta só perdoar, Jesus tira também a culpa, ele retira a culpa. E aí nós vamos entender depois, quando Paulo, que vai mergulhar na vida de Cristo e experimentar o amor de Cristo, Paulo depois vai poder exclamar na carta aos Coríntios: o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor não se irrita com facilidade, o amor não se compactua com a injustiça, nem com a mentira, o amor tudo crê, o amor tudo perdoa e tudo suporta. O amor é Deus, o amor é Deus. Irmãos, mergulhemos profundamente nesse amor nesta tarde, para experimentar aqui hoje, nesse patíbulo da cruz, quando Jesus é levantado. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os olhares a mim. Hoje ele é levantado na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Todo aquele que olhar para Jesus hoje, experimente o perdão, experimente as feridas, que essas palavras de Jesus de perdão cure as feridas mais profundas que nós trazemos em nossos corações e que gera tanta maldade, tanta violência, tanta dissidência entre nós, discriminação e exclusão, e que às vezes nos separa uns dos outros. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu pergunto para vocês que aqui estão, quais os motivos que Jesus tinha para perdoar aqueles assassinos? Porque às vezes o nosso perdão é limitado, e a gente vai dizer assim: mas eu vou dar o perdão, o outro não merece. Por que eu vou perdoar o outro? Ele não merece. O que ele fez? Já pensou? Se Deus estivesse pensando isso de nós, nós nunca seríamos perdoados. Nem eu, nem você. Não dê o perdão porque o outro merece. Nunca perdoe porque o outro merece. Perdoe porque Deus nos perdoou por primeiro, porque é Deus quem nos perdoa. Nunca dê o amor ou perdão dizendo: eu não vou fazer porque o outro não merece, eu não vou dar isso porque o outro não merece, eu não vou perdoar porque o outro não merece. Se Deus pensasse assim, nós não estaríamos aqui hoje. Se Deus tivesse esses sentimentos, nem eu nem você estaria aqui. Ouçamos de Jesus essa palavra: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E que nós entremos hoje nesse coração misericordioso de Jesus, neste ano da misericórdia, e experimentemos o perdão. Dê o perdão,
você não perde por perdoar. Você não perde por tirar a culpa e desculpar. Perde quem não perdoa. Perde aquele que guarda e que alimenta no coração rancor. E sei que algumas pessoas têm mais dificuldades para perdoar que a outra. Tem pessoas que são mais sociáveis. Em alguns momentos, às vezes até acaba se estressando, mas elas são fáceis de perdoar. Há outras pessoas que são mais tinhosas. Irmãos, tem pessoas que são especialistas em gerar rancor, inimizade e briga entre os irmãos. Tem pessoas, parece que se especializaram em criar inimizade e ranço entre os outros e na comunidade. Que nós não sejamos especialistas em inimizades, mas que nós, com o amor que experimentamos de Jesus, experimentamos dele, sejamos especialistas no perdão. Que nós sejamos especialistas no ato de amar, nós sejamos especialistas na facilidade de dar o perdão. Mas, como disse Jesus no Evangelho, não é um perdão qualquer, e não é um perdão da boca para fora, mas é um perdão dado de todo o coração. É um perdão que deixa o outro livre. Quando você perdoa, o teu coração está livre. Só quem perdoa pode ter um coração livre. Jesus é o homem mais livre do mundo. Quanto mais livre você for, mais facilidade você terá para perdoar. Por isso, examinemos nosso coração. A pessoa que tem dificuldade para perdoar, é sinal que ela é presa. O seu amor ainda é tão pequeno e tão escravo de si. Aquele que é livre, perdoa com facilidade, dá o perdão com facilidade, não demora no perdão. Portanto, sejamos especialistas no perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Segunda palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, diz Jesus. Do lado da cruz de Jesus, irmãos, a Bíblia retrata dois ladrões, um à sua direita
e o outro à sua esquerda. Aquele que está à sua esquerda começa a reclamar, injuriar. Ele acha que ele não merece estar ali pregado na cruz. E porque ele não merece, ele reclama. E assim também somos nós. A gente reclama da nossa cruz e nós queremos que Deus dê um jeito na nossa cruz quando a gente acha que é muito justo. O outro estava morrendo e achava que ele é justo. Toda vez que a gente acha que é muito justo, a gente acha que não pode sofrer. Nós achamos que ninguém pode nos ofender. E nós não aceitamos a cruz e não aceitamos a nossa vida. Aquele ladrão que está ali do lado esquerdo de Jesus, ele diz: se és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Ele blasfema contra Jesus, ele sofre, mas ele não aceita. Quantas pessoas são assim? Sofrem, mas não aceitam o sofrimento. E quando a gente não aceita a nossa cruz, quando nós não aceitamos o sofrimento, ele se torna insuportável. Insuportável. Por isso tem pessoas que acham que a sua cruz é mais pesada do que as outras. Por isso ela anda por esse mundo reclamando, murmurando de Deus e murmurando de tudo e de todos, e achando que ela sofre mais do que os outros. Aquele ladrão à esquerda de Jesus, ele acha que ele é uma vítima. E quando a gente acha que nós sofremos mais do que os outros, nós entramos num vitimismo danado. E toda pessoa, quando ela é muito vitimista, ela não aceita e quer que Deus a cure e a liberte. E para que Deus mostre o poder dele. E se Deus não mostrar o poder dele, nós blasfemamos. Quem de nós, ou talvez muitos de nós, já blasfemamos contra Deus na hora que a gente perde um ente querido, na hora que acontece alguma coisa na nossa vida? Quem de nós não teve essa atitude desse ladrão e perguntou para Deus: por que eu, Senhor? Por que eu? Por que mais uma vez na minha casa? Por que está acontecendo isso comigo? É aquela pergunta e aquele questionamento que é humano e que todos nós fazemos. Ele não é capaz de entender os desígnios de Deus. Irmãos, entender os desígnios de Deus exige fé. Para entrar no projeto e num desígnio maior de Deus, sem fé, a vida se torna tão difícil. Sem fé, o sofrimento não é aceito. Sem fé, a dor, para nós queremos fazer de tudo para negá-la e negar a própria existência humana. Nós negamos até a própria nossa humanidade quando nos falta fé. Aquele que está à sua esquerda reclama, blasfema, acha ser injusto sofrer daquela maneira, enquanto esse ladrão ofende a Deus. Do outro lado está um que louva a Deus. Do outro lado, e que a tradição cristã chamou de bom ladrão. Eu sempre digo, eu não sei se tem bom ladrão, não sei se existe bom ladrão, entendeu? Agora, a Bíblia diz que é um bom ladrão. Bom, justamente, não é ele em si, mas bom por aquilo que ele deixou aquele que é bom fazer nele ali na cruz. Por isso se tornou bom. Se tornou bom não por bondade, por obras que ele fez, se tornou bom porque ele acreditou naquele que é bom. E é isso que nos torna justos. Que nos torna justos não são as nossas obras, mas acreditar naquele que é bom. Quando teve alguém na Bíblia, no Evangelho de Marcos, diz que chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que tem que fazer de bom para entrar na vida eterna? E Jesus diz para ele: bom somente é Deus. Esse atributo é só divino.
Ser bom é um atributo divino e só Deus é bom, só Deus é bom. Nós somos reflexos dessa bondade de Deus, mas ainda que nós queremos ser bons, mas de vez em quando nós não somos tão bons como a gente gostaria de ser. Mas aquele ladrão ali na cruz, aquele criminoso na cruz, louva a Deus. Primeiro ele recrimina o outro e diz: olha, nós estamos aqui, olha o que ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos sendo crucificados porque nós merecemos. Veja qual que é o caminho do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro caminho do arrependimento é aquele quando eu bato no peito e sou capaz de dizer: eu sofro porque eu mereço, eu estou sofrendo porque eu mereço. Aí começa o teu caminho de volta para Deus. Mas enquanto nós ficamos ali blasfemando, reclamando de tudo, reclamando da vida, as coisas não mudam, as coisas não melhoram na nossa vida, enquanto não temos coragem de bater no peito e dizer: eu estou aqui, eu mereço, Senhor, isso que eu estou passando, eu mereço. E ele olha para aquele outro e diz: nós merecemos esse suplício, mas esse não. Ele olha para Jesus e diz: esse é justo, esse homem é justo, ele é inocente, ele não merece estar aqui, ele é o único justo, condenado injustamente, ele é o único bom que a maldade humana transpassou, ele não merece, nós merecemos. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim. Talvez seja essa palavra que a gente tem que pedir todo dia para Jesus. Senhor, lembra de mim. Mas lembra de mim não porque eu sou bom, lembra de mim não porque faço coisas boas para os outros, lembra de mim não porque eu sou santo, perfeito, justo, mas lembra de mim, Senhor, porque Tu és bom, Tu és justo, Tu és santo, Tu és perfeito. Eu sou a pura imperfeição. O Senhor é simples e eu sou a mais pura contradição, que hoje quero, amanhã não quero. Hoje amo, amanhã já não quero mais amar. Hoje digo que quero ser melhor e ser santo, daqui a alguns instantes já esqueci tudo o que prometi e volto tudo a estaca zero. Só o Senhor é bom, só o Senhor é santo. Por isso ali na cruz ele rouba o céu de todo mundo, rouba o céu daqueles que achavam que eram justos, os justos escribas, os justos doutores. Ele rouba o céu daqueles que achavam que para ser justos tinham que praticar a lei. Ele rouba o céu porque olha para Jesus e crê em Jesus. O que todo mundo negou, o bom ladrão ali na cruz, ou o criminoso ali na cruz, ele reconhece: Tu és meu rei. Por isso que ele diga: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ele reconhece o Cristo na cruz como seu rei. Ele proclama o que os apóstolos negaram. Ele diz ali na cruz: Tu és meu rei, o meu rei. E o rei crucificado, é nesse trono da cruz é que eu te aceito, meu Senhor. Eu não te vejo como os outros te viram, eu te vejo transpassado, eu te vejo um monstro na cruz, mas é Tu que és o meu rei, e por isso eu te aceito agora, o teu reinado na minha vida. Lembra de mim. Entenderam por que ele foi do céu? Porque ele proclamou a fé no mais alto grau, que ninguém até aquele momento tinha proclamado.
Os outros, quando entraram em Jerusalém com um ramo na mão, como nós fizemos domingo, disseram: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem. Mas ali dali a pouco, manipulado pela massa, manipulado pelos líderes, eles gritaram, e que nós vamos gritar daqui a pouco: crucifica, crucifica. Nós não queremos esse rei não. Nós queremos um rei forte, nós queremos um rei com súditos, nós queremos um rei com coroa, nós queremos um rei coroado de triunfalismo e de glória. Aquele ladrão não, ele não quis esse rei e não viu esse rei. Ele viu um rei pobre, ele viu um rei transpassado na cruz, e por isso pôde olhar. Imagino aquele olhar que ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso, no teu reinado. Que alegria naquele momento Jesus sentiu, que consolo o Salvador sentiu ali na cruz. E ele olhou para ele e diz: hoje, Hodie, hoje você estará comigo no paraíso, hoje mesmo. É esta a grande graça que o Senhor nos dá. O paraíso para nós é hoje. E quando é esse hoje? Hoje, se ouvires a voz de Deus, não fecheis o coração. Hoje, a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. Hoje, é o hoje de Deus na nossa vida. É o hoje da nossa história. É hoje que Deus nos salva. É hoje que Jesus morre por nós. É hoje que Jesus ressuscita. É hoje que Deus nos oferece o perdão. É hoje o dia da nossa morte. E é hoje o dia da nossa gloriosa ressurreição. É hoje. Entremos hoje e deixemos o Senhor e falemos bem baixinho, sussurremos hoje no seu ouvido: lembra de mim, Senhor, lembra de mim nessa altura da minha vida, lembra de mim, não esqueça de mim, Senhor. E trazer na memória, aquilo que a gente guarda na memória é aquilo que a gente leva para a eternidade. Por isso Deus nos guarda na memória de Deus está escrito o meu nome, na memória de Deus está escrito o teu nome. Feliz de nós, se no dia da nossa morte Ele puder nos chamar pelo nome e nós podemos dizer: aqui estou, Senhor, aqui estou, aqui estou. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reinado. Lembra de mim, Jesus, lembra de mim, lembra de nós. Assim seja. Amém. Amém. Et filius tuus
Terceira palavra: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Amados, pensemos na cena da dor de um coração de uma mãe vendo seu filho padecer, sangrar, morrer diante dos teus olhos, e você não poder fazer nada pelo teu filho. Essa linguagem que eu estou dizendo, vocês mães, vocês sabem. Vocês sabem o que significa isto. Só uma mãe sabe, só a mulher sabe o que penetrar nesse sentimento mais profundo de Nossa Senhora viveu na cruz. Pensar que estava ali do teu lado, vendo o teu filho gritar de dor, e com certeza querendo, que força Nossa Senhora deve ter feito para ir até os soldados. Eu vou lá aliviar a dor do meu filho, mas não pôde. Vendo o filho sangrar, vendo o filho gritar ao ser crucificado, com certeza, aqueles cravos que fincaram, que foram colocados na mão de Jesus, foram também colocados na mão de Nossa Senhora, no coração daquela mãe. Por isso também a tradição católica retratou aquele momento de Nossa Senhora aos pés da cruz como uma espada de 7 dores. Aquela espada que Simeão havia profetizado quando ela então apresenta aquele menino no templo de 8 dias. Ela leva no templo e Simeão havia profetizado. Maria nunca imaginou que ia passar por uma dor tão grande. Por isso, irmãos, ninguém, nenhuma mulher, nunca existiu e não existirá uma mulher que sofreu tanto do jeito que sofreu, com a intensidade e a profundidade que sofreu Maria aos pés da cruz. Não existe e não existirá. A tamanho do amor, o tamanho da dor, a profundidade, por isso que ela é colocada junto na igreja como medianeira de todas as graças, como corredentora da humanidade, porque ela ali participou de um modo tão profundo desta redenção minha e sua, pela sua dor, o martírio da alma. Martirizada estava a mãe ali aos pés da cruz. Mas João também retrata que aos pés da cruz estava sua mãe, que não largou do filho naquela hora de dor, mas estava ali, diz a palavra, de pé, em pé, traspassada, mas em pé. E aqui essa cena mexe e comove. Eu fico pensando, aquele sentimento de Jesus. Jesus nunca passou perto de uma pessoa que sofria sem que ele prestasse auxílio. Um dia ele entrou em Naim e aquela mãe nem pediu nada para ele. Ele entrou em Naim, a mãe vinha trazendo o seu filho morto, já na porta da cidade, e Jesus viu a dor daquela mãe, mas viu a dor, é o único filho que aquela mãe tinha, o único. Ela nem pediu nada para Jesus. Lucas coloca que ela não teve coragem, e a gente assim, na hora da dor, a gente não sabe nem o que mais que fazer. E Jesus olhando para aquela mulher, Jesus olhava para o sofrimento. Deus nunca concorda com o sofrimento. O nosso Deus nunca vai aceitar uma lágrima de dor sem que Ele se aproxime para curar esse coração. Deus nunca vai aceitar uma lágrima de sofrimento sem que Ele se aproxime para curar esse coração chagado. Agora eu fico imaginando, ele vendo a mãe dele ali diante dos olhos dele. Isso deve ter aumentado o sofrimento de Jesus, vendo a mãe sofrer daquela forma. E não poder fazer, não podia fazer nada pela mãe. Mas a mãe também olhava para o filho, e aquele mesmo sentimento, o filho querendo ajudar a mãe, e a mãe querendo socorrer o filho. Que luta, que paixão. Por isso que é paixão. Maria sofreu a paixão.
Maria sofreu a morte com Jesus. Por isso, Maria é a mãe da humanidade redimida, a mãe da humanidade. E ali, aos pés da cruz, o único consolo que Jesus lhe deu foi olhar para ela e dizer: mulher. Ele não a chama de mãe, mas chama de mulher justamente para fazê-la resgatar dentro de Maria, naquele momento de dor, aquela sua dignidade, para que ela pudesse ali ser na cruz a nova Eva que geraria agora novos filhos e filhas para Deus. Por isso, chamar de mulher ali na cruz foi mais alto elogio que Jesus podia fazer para sua mãe, e dizendo: mulher, lembra-te que és bendita, lembra que meu Pai a escolheu para você me receber e cuidar de mim. Lembra, mulher, que você me fez um homem. Lembra, mulher, seja uma mulher forte, não sofra por mim. Eis aí agora, João, lembra que agora, com tua dor, você vai estar gestando novos filhos e filhas para Deus agora. Agora você aqui não é mais a minha mãe, agora você é a mãe da humanidade. Por isso, você não se chamar você de mãe, parece que eu estou te falando que você é minha. Não, você não é a minha mãe, você é a mulher, que agora da mulher, a esposa do Cordeiro, é que vai gerar agora, aos pés da cruz, novos filhos e filhas para Deus. Por isso tu és mulher, a esposa do Cordeiro imolado, que é o livro do Apocalipse vai dizer, que é a igreja. Por isso Maria representa a igreja que deve estar ali aos pés da cruz, a igreja que nos gerou no seu ventre, mas a igreja também que se tornou nossa mãe pela fé. Por isso ele olha para João e diz agora: eis aí a tua mãe. Veja bem, mulher, teu filho, e filho, agora a tua mãe. E diz a palavra que João levou Maria para casa. João levou Maria para a sua casa e cuidou dela e protegeu. Assim também os discípulos devem cuidar da mãe. E cuidar de que mãe? Qual é a mãe de Jesus? Qual é a mãe de Jesus hoje aqui nesse mundo? É a Virgem Maria, mas é a igreja, a comunidade da qual nós somos chamados a cuidar, da qual nós somos chamados também a levar essa comunidade para casa e fazer com que a nossa casa se torne agora ali onde o Cristo vive, onde Cristo habita, onde Cristo morre, onde Cristo ressuscita. A nossa casa, a nossa comunidade deve ser esse sinal grandioso daquilo que Maria representa e daquilo que João representou ali. João representa a mim, João representa a todos nós, discípulos e discípulas de Jesus. E Maria é a mais clara e nítida representação da igreja ali na cruz. Por isso a Virgem Maria sofreu, e naquele momento ela nada poderia aquietar o coração daquela mãe, nada poderia arrancar do coração dela aquela angústia. O filho, eu fico a pensar, aquele filho que o anjo um dia anunciou, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. E agora, aquele Deus grande, aquele Filho do Altíssimo, agora está ali na cruz, morrendo tão frágil ali na cruz. Irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça primeiro de permanecer com Maria aos pés da cruz. Nós somos como João, sem Maria nós não aguentamos o peso da cruz. Sem a igreja, sem você estar do lado da igreja e sem acolher a igreja na tua casa, você não conseguirá passar por esse vale de lágrimas que é a vida. Você não conseguirá chegar do outro lado se não tiver unido e junto com a igreja. Por isso João estava ali junto de Maria, e Maria estava de pé.
Esta é a atitude que a igreja tem que se colocar diante do mundo. A igreja tem que estar de pé, muitas vezes sofrendo, muitas vezes transpassada de dor, muitas vezes vilipendiada, esquecida, mas ela precisa estar de pé. Então peçamos a Nossa Senhora, essa mãe bendita, essa esposa do Cordeiro, e da qual ela é a imagem dessa igreja, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de sermos fiéis, dessa fidelidade a toda prova, para que com Maria nós caminhemos e possamos acolhê-la hoje na nossa casa. Acolha Nossa Senhora na tua casa, acolha a igreja na sua casa e faça da tua casa uma igreja doméstica. Esse é o sonho de Deus. A tua casa deve ser uma igreja doméstica. Por isso que Jesus pediu: leva ela para a tua casa, leva para a tua casa, para que lá na tua casa a igreja esteja presente, para que lá dentro da tua casa, ali esteja presente o próprio Deus, que deu a vida, morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Tomemos Maria e a levemos para a nossa casa. Esta mãe tão bendita, tão santa, corredentora, medianeira da humanidade. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus meu, Deus meu, ut qui dedere Christe me, Deus meu, Deus meu. Quarta palavra. Meu Deus, por que me abandonaste? Amados irmãos e irmãs, confesso que sempre me intrigou muito essa palavra. Meu Deus, por que me abandonastes? Me intriga porque Jesus havia falado há pouco tempo que todos me abandonaram, vocês todos hão de me abandonar, mas o meu Pai não vai me abandonar. E de repente, Jesus rompe com aquele silêncio e dá um grito. E diz a palavra de Deus que ele grita:
eu não sei com que forças ele é capaz de gritar, porque seu sangue já estava todo derramado, quase todo. E ele ainda tem forças para gritar. Que exemplos tão bonitos nós encontramos na cruz. Por isso Santo Tomás de Aquino dizia assim, que não há exemplo para a nossa vida que você não encontre na cruz de Cristo. Não há nada que você busque neste mundo. Na cruz você encontra todas as virtudes condensadas na cruz de Cristo. Mas nós temos medo de mergulhar. Nós temos medo às vezes de refletir com profundidade na cruz. Hoje, com essas teologias modernas, até a nossa cruz eles estão arrancando, né? Do centro da igreja. Põe pintura, põe umas pinturas, põe isso para dizer para nós que nós somos a igreja do ressuscitado. Nós estamos banindo aos poucos a cruz, porque nós na verdade não entendemos a cruz, temos medo da cruz. A cruz ainda é loucura, é um escândalo, diz Paulo na carta aos Coríntios. A cruz é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A cruz continua sendo um escândalo para o mundo e uma loucura para aqueles que não creem, para aqueles que não têm fé. Para nós que cremos, continua escandalosa. Por isso nós temos que banir das nossas comunidades a cruz. Deixa a cruz de lado, tira a cruz do centro, vamos pôr a cruz do lado. Por isso que nas nossas repartições públicas já não tem mais cruz. Nas nossas escolas, nas repartições públicas, nos poderes públicos, em nome de um laicismo. Laicismo não é um Estado laico, é laicismo e laicista. Nós temos banido a fé aos poucos do coração do nosso povo. Temos banido a fé dos nossos ambientes públicos. É um laicismo tremendo que vai acabando com todas as coisas mais bonitas da nossa fé. O Estado é laico, mas nós cremos. O Estado é laico, mas eu creio e você crê. Nós cremos. Então é importante que a gente tenha e saiba respeitar a fé, não é? E ao mesmo tempo nós podemos então fazer uma reflexão mais profunda do sentido da fé. E na cruz, nessa primeira palavra, na primeira palavra que Jesus se dirigiu, como ainda há pouco recordava, ele diz assim: Pai. A primeira palavra de Jesus na cruz foi Pai, perdoa. Agora aqui ele não chama Deus de Pai. Agora aqui Jesus diz assim: Deus, meu Deus, meu Deus. Agora aqui nós vemos uma profundidade tão grande que ele nos diz. O mestre da vida, irmãos, poderia suportar que o mundo desabasse sobre a sua cabeça, mas nunca podia Jesus aceitar ser abandonado e desamparado por Deus. O Pai era o alicerce emocional de Jesus. Irmãos, Deus tem que ser o nosso alicerce emocional na nossa vida. Se nós não tivermos esse alicerce emocional, nós jamais aguentaremos, nós sucumbiremos também diante do peso, do fardo desta vida. E eu pergunto aqui, qual é, ou qual tem sido o alicerce da tua vida? Qual é? E o que tem sido o alicerce da tua vida? Jesus pôde suportar o peso da cruz, porque o Pai era o alicerce. Jesus vivia para o Pai. O Pai era o centro da vida de Jesus, o amor do Pai. E se Deus não for o centro, se Deus não for o alicerce da nossa vida, emocionalmente nós ficamos abalados. Não é à toa que hoje cresce o número de pessoas que têm que tomar ansiolíticos, porque não consegue lidar
com as suas emoções. Emocionalmente, nós somos um povo doente. E quando nós estamos doentes emocionalmente, o físico logo reclama também. Nós não sabemos mais lidar com as nossas emoções. Jesus ali na cruz, no maior drama que um ser humano podia passar, diante de um conflito, diante de uma dor insuportável, insustentável, ele ainda tinha equilíbrio para poder conduzir sua vida. Por isso muitas vezes nós somos tão desequilibrados, porque Deus não ocupa o centro das nossas emoções, o centro da nossa vida. E naquele momento Jesus grita por Deus, pedindo que não o abandone. Mas irmãos, o pai nunca abandonou o filho, e o pai nunca ia abandonar seu filho. Porém, aqui que está o bonito, naquela hora, naquele momento, o pai abandona a sua condição de pai e se torna juiz. O filho abandona a sua condição de filho e se torna homem. Agora é o homem julgado diante de Deus. Por isso que Jesus chama meu Deus, meu Deus. Agora é o homem que está diante do juízo de Deus. Agora é a justiça de Deus que tem que punir o homem. E é isso que a gente não entende. Deus, nós pecamos, e a justiça divina tem que punir o pecado. E por isso Isaías vai dizer, o peso, a culpa que era nossa, caiu todo sobre ele. O castigo que era nosso, caiu sobre Jesus. O inferno que nós merecíamos, caiu todo sobre as costas de Jesus, do homem Jesus ali na cruz. Por isso agora o pai vai julgar o filho, julgar o homem, e no homem Jesus, todos nós agora estamos diante do tribunal. Por isso que ali na cruz é a hora da sentença de Deus da humanidade. E Jesus, por um ato de amor, ele sofre o que eu deveria sofrer. Ele sofre o que nós deveríamos sofrer. Ele assume o sofrimento da humanidade toda. Ele entra no inferno para poder nos dar o céu. É difícil de entender isso. É difícil. Agora, por isso que ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Ele sente como homem o que todo homem deveria passar, a exclusão de Deus e diante do juízo de Deus. E ali ele chama, meu Deus, por que me abandonaste? Mas o pai sofreu terrivelmente a dor, o sofrimento do seu filho. Agora, sem deixar de amá-lo ou sofrer, é preciso que ele exerça a sua justiça. Irmãos, nós falamos da misericórdia de Deus, nós falamos do amor de Deus, mas não se esqueça, Deus é justiça infinita, infinita justiça. Assim como ele é misericórdia infinita, Deus é justiça infinita. E na cruz caiu a justiça de Deus. Na cruz, a ira de Deus cai sobre Jesus ali na cruz, e ele assume por amor a nós, por amor a nós. O pai sofre, diz Raniero Cantalamessa, que o pai sofre, mas naquela hora era preciso, ele não pode deixar de ser juiz. Deus é misericórdia, mas ele não pode deixar de ser justo. Deus é pai, mas ele não pode deixar de ser juiz. Por isso, diante desse juiz, se colocou Jesus. Aí que nós entendemos. Por isso Jesus, João vai dizer na carta dele, na primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer assim, por isso agora nós temos um advogado diante do Pai. Jesus é o nosso advogado. Por isso um dia, diante da justiça de Deus que nós vamos passar na hora da morte, é ali, aqueles que creem em Jesus, agora vão poder contar com esse advogado, esse intercessor diante do Pai. Por toda a vida, Agora é a humanidade de Cristo que se coloca diante do Pai,
e pede por mim, e pede por você, e pede por todos aqueles que pecaram, se crerem. Por isso é muito sério, é preciso crer em Jesus, é preciso, o caminho que leva ao céu é aquele que passa pela fé em Jesus. Crer em Jesus é fundamental para que nós experimentemos a salvação que vem de Deus. Aceitar Jesus e crer nele. Por isso, Deus, por sua vez, deixou sua condição de Pai e assume a condição de juiz. E aquilo que eu dizia do profeta Isaías, ele diz: o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Isaías 53, que hoje nós vamos ouvir na missa, na celebração litúrgica de hoje. A justiça divina, a qual pune o pecado, foi derramado sobre o homem Deus, Jesus de Nazaré. O que nenhum homem poderia pagar para obter de novo o paraíso, Jesus pagou o preço altíssimo da nossa vida. Veja, irmãos, que preço Deus pagou por mim. Que preço altíssimo para te resgatar, para te resgatar. Nós vamos cantar isso na vigília pascal, aqueles que participarem. Santo Agostinho diz: para resgatar o homem, Deus desceu no inferno, para resgatar o homem. E Santo Agostinho vai poder cantar assim: ó feliz culpa, que mereceu tão grande Redentor. Para salvar o escravo, ele desceu e foi lá onde nós estávamos aprisionados para nos libertar, para nos salvar. Ó feliz culpa, ó feliz culpa. E ele pagou o preço altíssimo para resgatar a nossa vida. Ao gritar ao Pai: meu Deus, por que abandonastes? Jesus não pediu para o Pai tirá-lo da cruz. Jesus não pediu para que o Pai aliviasse o seu sofrimento e nem tampouco aliviasse sua dor. Não pediu ajuda. O que Jesus estava pedindo naquele momento é dizendo: Pai, não me prive da tua presença, não me prive da tua presença. É isso que a gente não pode viver nesse mundo. Nós não podemos viver nesse mundo privados da presença de Deus. Infeliz daqueles que andam no mundo privados dessa presença de Deus. Infeliz dessas que acham que pode andar nesse mundo privados, longe da presença do Senhor. Feliz somos nós que podemos gozar da presença de Jesus. E é essa presença de Jesus na nossa vida que nos dá forças para que a gente não se sinta, para que nenhum de nós se sinta abandonado, para que nenhum de nós se sinta desamparado na hora da dor, na hora da morte, na hora suprema, daquele momento crucial que nós estivermos na nossa agonia da morte, que estivermos diante de Deus um dia, porque diz a Bíblia que todos nós teremos que passar diante do tribunal, do juízo de Deus, e que nós alcancemos misericórdia, porque Deus é misericordioso. Mas se crermos em Jesus, nós seremos justificados, como foi justificado aquele ladrão ali na cruz. E Jesus, quando ele pediu assim, naquela primeira palavra que nós já refletimos, ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que ele estava chamando para si? Toda a culpa da humanidade inteira, ele estava chamando para si. E quando ele chamou para si a culpa da humanidade, agora alguém tinha que pagar o preço dessa culpa. E sabe quem pagou? Sabe quem pagou essa culpa? Para tirar a minha culpa, para aliviar a tua culpa, Jesus na cruz. Por isso ele vai dizer agora: meu Deus, não me abandone nesta hora, porque é a hora de eu pagar o preço da culpa de toda a humanidade, que agora cai sobre mim. E ele ali, o homem Deus, pagou, já que homem nenhum poderia pagar a dívida que nós contraímos com o pecado. Irmãos, o pecado é uma dívida
uma dívida eterna, eterna. Quando os nossos primeiros pais pecaram, contraíram uma dívida eterna. E essa dívida, meu filho, é comum hoje a gente, às vezes, por exemplo, se teu pai, tua mãe contraiu uma dívida muito alta e eles morrem, quem vai ter que pagar a dívida? Os filhos. A dívida não morre com o pai e a mãe. A dívida, aí está o pecado original. A dívida que os nossos pais contraíram no paraíso foi transmitida a nós, E agora, quem que vai pagar essa dívida? E para pagar essa dívida tinha que ser homem. Porque se foi o homem que pecou, era o homem que tinha que ser agora pagar a dívida. Por isso Deus se encarna. Olha o sentido da encarnação. Olha o sentido de Jesus vir no mundo. Veio ao mundo para justamente ensinar o caminho do amor, mas ao mesmo tempo, no amor, assumir a nossa culpa e pagar a nossa dívida, dando-nos o perdão. O perdão anulou. E Paulo depois vai dizer nessa mesma linguagem que eu estou dizendo lá na carta aos Romanos, que foi anulado, anulou aquele documento que pesava sobre nós, foi anulado na cruz, foi rasgado aquele documento que é da nossa dívida, aquele documento que pesava sobre a nossa consciência. Agora todos nós podemos ser livres, salvos e santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, diz Paulo, excede a todo o entendimento. Jesus sentiu o abandono que o pecado gera em nossa existência. Por isso ele pôde dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus sentiu o rompimento da comunhão. Quando a gente rompe a comunhão com Deus, nós estamos nos colocando, estamos na verdade, todo pecado é uma negação da própria existência. Aquele que vive no pecado está negando a sua existência, antropologicamente falando e ontologicamente falando, está negando a sua humanidade, está negando o próprio ser, o próprio ser. O pecado é o não ser. Por isso, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos distanciando de Deus, estamos criando um abismo entre nós e o amor do Senhor. E Jesus sente na cruz a loucura de buscar o pecado e daqueles que querem viver sem Deus. Jesus sofre e pede ao Pai que não o abandones. Irmãos, que nós não abandonemos o Senhor, que nós não deixemos, que nós não troquemos o Senhor, que nós não percamos a graça de Deus na nossa alma. Não perca a graça de Deus na nossa alma. Vivamos na graça e vivamos pela graça de Deus. Não brinque com a graça de Deus, não brinque com o pecado. Quem brinca com fogo se queima. Não brinque com o pecado e não viva com o pecado na alma. Por nada neste mundo nos afastemos do Senhor. A ausência de Deus causa para a criatura humana uma perda irreparável, irreparável. Que nós voltemos-nos para o Senhor, caminhemos com Ele e o busquemos com toda a força de nosso coração. Assim seja. Amém.
Quinta palavra: tenho sede. Senhor, tenho sede. Essa é a palavra de Jesus, a quinta palavra. E após 6 horas de crucifixão, seu sangue vertendo na cruz, Jesus praticamente desidratado, ele exclama: tenho sede, tenho sede. Mas não pediu água para os soldados somente, exclamou que tinha sede. Ele não pediu: dá-me um copo d'água. Ele só exclamou: tenho sede, tenho sede. Tenho sede, aquela mesma sede que ele tinha, não só de água física, mas aquela sede que ele tinha quando aproximou-se lá no poço de Sicar, no poço de Jacó, com aquela samaritana. Quando ele senta na beira daquele poço, ali ele pede um copo de água para aquela mulher samaritana que chegou ao meio-dia. João diz que era ao meio-dia aquela mulher chegou. Era a hora que Jesus foi crucificado, ao meio-dia também. Ao meio-dia, na beira daquele poço, ele fala para aquela mulher: mulher, dá-me um copo de água, dá-me de beber. Aliás, ele não fala copo, ele diz: dá-me de beber. Aquela mulher lhe diz: Senhor, mas como? Você, sendo judeus, pede água para mim que sou uma samaritana? E Jesus disse: ah, mulher, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, certamente era você que me pediria, e eu te daria uma água viva. Agora ali na cruz, aquele mesmo mendigo de Deus, Jesus é o mendigo do Pai, que agora diz: tenho sede, exclama: tenho sede. Mas tem sede de quê? Não é só uma sede física que Jesus tinha. Tinha sede e tem sede do nosso amor. Tem sede da nossa ternura. Tem sede do nosso aconchego. Tem sede da nossa confiança, do nosso voto de confiança nele. Tem sede. Essa é a sede de Jesus. E quem pode matar essa sede de Jesus hoje? Ele está hoje não sentado na beira do poço de Sicar, mas está crucificado, pedindo: tenho sede. Teresa de Calcutá entendeu isso. Quando um dia, deixando aquele colégio, agora vai ser santa, né? Agora dia 4 de setembro, Santa Teresa de Calcutá. Um dia, deixando o conforto daquele colégio onde ela era diretora e partindo de trem, naquele dia ela teve uma experiência mística com o Senhor. Quando ali ela retrata, quando o Senhor, ela ouviu a voz de Jesus naquelas crianças pobres, naquelas pessoas jogadas na rua, pobres mais pobres. E ela entendeu Jesus falando essa mesma palavra: tenho sede, Teresa. Mas ela olhava e perguntava: mas tem sede do que, Senhor? Até que ela pôde olhar e ver aquele povo caído, aqueles pobres mais pobres da Índia, e ela pôde entender: agora eu sei qual que é a sede de Jesus. E ela trabalhou incansavelmente para matar a sede de Jesus, curando os enfermos, acolhendo aqueles mais pobres. Sai dos colégios, que ela era então diretora e quase escolhida para ser provincial daquela casa, e sai para aquela periferia mais pobre da Índia, sem nada, só com uma troca de roupa que ela levava e uma malinha na mão, e sem nada, sem lugar. E quis viver lá no meio dos pobres, mais pobres. E ali ela dizia: que é aqui que eu quero dar água para o meu Senhor. Veja que sede Jesus tem, irmãos. Essa é a sede que Jesus tem hoje também. Essa sede de ver em nós homens e mulheres que matem a sede de amor das pessoas, que sejam capazes de ser generosas, a sede de generosidade, a sede de solidariedade, essa mesma sede que o Papa Francisco está vendo
lá em Roma e está vendo tanto sofrimento daqueles refugiados, e está vendo tanta violência e está pedindo para nós, nesse ano de misericórdia, a ser misericordiosos uns com os outros, a romper os muros, a construir pontes, a criar a cultura do encontro, a ser solidário com o outro, a dar o perdão com mais facilidade para as pessoas, a saber dialogar com o outro, a saber respeitar o outro na sua integridade. Essa é a sede que Jesus tem. Tenho sede, diz ele. E quando Jesus exclamou na cruz do Calvário, estava expressando ali também a sua humanidade plena. Ali nós podemos ver Deus feito homem, plenamente homem, a ponto de ter sede. Será que nós conseguimos ver esse Deus homem hoje no meio de nós? Será que nós conseguimos ver como aquele ladrão na cruz que viu além das aparências? Será que nós conseguimos ver o Senhor presente no meio de nós, através hoje de tantas pessoas que estão ao nosso redor? Ele tem sede. Ele tem sede. E como é que você vai dar a água para ele? Sabe como você pode matar a sede dos irmãos de uma forma prática? Às vezes ajudando, claro, praticando as obras de misericórdia, mas sabe também aquelas obras espirituais de misericórdia, que é suportar a fraqueza do outro, é perdoar a injúria do outro, aceitar a limitação do outro. Isto é matar a sede de Jesus, porque às vezes, para algumas pessoas, que elas são generosas, dar um prato de comida, ou comprar uma cesta básica, ou fazer isso, fazer aquilo, para elas não são difíceis. Agora, irmãos, o duro é a gente matar a sede de Jesus com aquele irmão que a gente não tolera na comunidade. E ele está pedindo água, e você diz, eu não te dou não. Esse é difícil matar a sede. Aquele irmão que às vezes você não gosta muito, e você sentar com ele na celebração, e por penitência eu vou praticar a penitência. Eu não gosto, mas eu vou fazer. Isso é matar a sede de Jesus. Isto é matar a sede. Essa é a sede que Jesus tem, sede de amor. Mas o que é mais fácil a gente fazer? Ele grita, tenho sede, e a gente vira as costas. E tem aquele canto da campanha da fraternidade, que eu não me lembro agora o ano, que eu gostava muito quando nós cantávamos aquele canto, e até hoje a gente canta. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Pois é, irmãos, às vezes a gente despreza o outro, nega amor. É muito mais fácil dar um prato de comida para alguns do que às vezes dar atenção para um outro que a gente não gosta na comunidade. É muito mais fácil eu virar as costas para o outro aqui e chegar ali, comprar uma cesta básica e lá dar para o outro que não me compromete, eu não vou ter que conviver com ele. O duro é a convivência nossa, viu? É na convivência que Deus tem sede. E isto que a gente hoje não consegue é conviver. Tem pessoas que não suportam nem olhar no rosto um do outro, não conseguem conviver, porque ainda sentimos-nos tão limitados. E Deus se fez homem na cruz do Calvário, sentiu-se abandonado por seus melhores amigos e traído pelos aqueles que mais amava. Então hoje, você pode dizer, quando você se sentir incompreendido, injustiçado, cometeram uma injustiça comigo, eu fui deixado de lado, eu não sou compreendido na comunidade,
Ai, quando começarem os teus ais e as tuas reclamações, lembre de Jesus crucificado. Filho, eu compreendo quando você é traído por aqueles que você mais ama, porque eu também fui traído de Jesus. Quando você se sente rejeitado, abandonado, sozinho no mundo, eu também compreendo esse sentimento teu. Quando você se sente injustiçado, condenado injustamente, Jesus nos olha e diz: eu compreendo. Olhe-me pregado na cruz. Que mal eu fiz? Mas estou aqui injustamente, para que você nunca diga que eu não sou capaz de compreender você, quando as pessoas cometerem injustiça contra você. Você se sente incompreendido? Jesus se fez homem para poder alcançar-nos, para poder nos entender. Você sente dor física e emocional? Saiba que na cruz Ele passou por uma dor física, mas uma dor profundamente emocional, dor terrível. Você está sofrendo dores terríveis por causa de um câncer que está devorando a sua vida? Então você não tem o direito de pensar que Deus se esqueceu de você, porque Ele se fez homem e na cruz soube o que é a dor física, o que é ter sede e ser caçoado. Por que não entenderia aquelas pessoas que sofrem, sejam elas quais forem os seus sofrimentos? Deus tem sede e Ele quer que nós matemos a sua sede através de gestos concretos de amor, de solidariedade entre nós. Cício, tenho sede, tenho sede. Amém. Amém. Assim seja. Consumatum est, 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 consumatum est. Sexta palavra: tudo está consumado. O mestre da vida, o mestre do amor, dá o grito de vitória. Tudo está consumado. Pai, eu venci. Jesus venceu a maior maratona de todos os tempos. Como Paulo um dia depois, bem mais tarde, vai poder dizer para Timóteo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Jesus combateu o bom combate. E agora, quando Ele diz ali na cruz: tudo está consumado, consumater est, é o grito de vitória. Ele sente que já está chegando a sua hora de voltar de novo para o Pai. A obra sonhada pelo Pai, destruída pelo homem no paraíso, foi agora resgatada.
Jesus resgata aquela obra que somos cada um de nós. Jesus resgata aquela imagem ferida que o pecado nos feriu. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem foi ferida pelo pecado. Por isso agora, desfigurado na cruz, Jesus resgata a imagem do homem novamente. Nós fomos resgatados, nós fomos curados. Isaías 53 vai dizer: pelas suas chagas nós fomos curados. As nossas transgressões Ele levou em suas costas, para que todos nós experimentássemos a força da vida, a força do amor. O ser humano que quiser aceitar e crer, poderá retornar aos braços do Pai. Agora, para o retorno nos braços do Pai, é preciso querer, aceitar e crer. Este é o caminho da vida, irmãos. O caminho da vida passa pelo querer. Quem quer me seguir? O caminho da vida passa pelo aceitar. Tome a sua cruz. É preciso aceitar a cruz de cada dia. E segue-me. Tem que crer que agora está seguindo, não um homem qualquer, está seguindo o homem Deus, ou Deus feito homem. Voltar à comunhão plena com Deus, encontrar a si mesmo no amor e ser feliz plenamente. Mas o que realmente foi consumado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, foi consumada a nossa redenção. Ontem, no canto de entrada da missa, da ceia, nós cantávamos: todos nós podemos gloriar-nos na cruz do Senhor. Em outras palavras diz: quanto a nós, podemos nos gloriar da cruz do Senhor. É a cruz do Senhor que é caminho de salvação. A cruz do Senhor é para nós agora sinal de libertação. É o que Jesus fez na cruz por nós, quando nos resgatou da prisão do pecado e nos levou à plena liberdade. E a liberdade que nos abriu possibilidade do homem reconciliar-se com Deus, do homem relacionar de novo com Deus. Quando Jesus fala: Pai, está tudo consumado, agora teu projeto de amor pode ser vivido. Esse projeto de amor sonhado, desejado durante toda a eternidade, agora pode de novo, o homem pode voltar à comunhão com Deus, graças à cruz, graças à morte, o sacrifício de Jesus. E nós podemos dizer que Jesus consumou essa obra da redenção em 3 aspectos importantes. Primeiro, essa obra foi redimida, essa obra foi consumada através do ponto de vista da cruz. Jesus consumou os terríveis sofrimentos que aqueles momentos lhe impuseram. Era necessário que aqueles momentos de dores, angústias, fossem consumados para efetivar a obra da redenção. Deus não quis o sofrimento do Filho. Deus não quis a morte do Filho. Por isso Jesus vai poder dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus aceita para salvar o homem a liberdade do amor, e sabia que para salvar o homem era preciso passar pelo sofrimento, assim como Deus também não quer o sofrimento pelo sofrimento. Deus não quer que ninguém sofra, mas é preciso que a gente aceite, passe pela cruz, aceite a cruz e creia naquilo que a cruz pode nos proporcionar. E Jesus consumou os pecados do seu povo, outorgando a estes a salvação pela obra da cruz, despojando assim Satanás de seu poder sobre os salvos. Ele disse uma outra passagem na Bíblia: quando chega alguém que é mais forte, esse então o prende e depois tira os seus despojos. Jesus é aquele que é o mais forte, que agora nos libertou nossa casa, libertou o coração, nossa vida,
dos poderes e das influências do mal. Jesus também consumou a glória de Deus, pois naquele momento era propósito do Pai para ele e para a humanidade. Deus não quis o sofrimento, mas no projeto de Deus passa para que ele se cumpra. Muitas vezes nós vamos passar pelo sofrimento, passa pela dor, passa pela morte, passa pela cruz, passa como os hebreus passaram por meio das águas, passa pelo deserto onde nós somos provados. O caminho de Deus passa por esses caminhos, muitas vezes tão difíceis para a nossa compreensão. E Jesus ali na cruz agora ele pode vivenciar, passar por esse caminho e dizer: tudo está consumado. E quando ele diz tudo está consumado, está dizendo tudo está terminado, cumprido. Disse que tudo quanto havia para se fazer foi pago, esse preço altíssimo na cruz. Isso quer dizer, irmãos, que toda essa obra não é mérito humano, foi despido de poder para qualquer coisa que a morte de Jesus na cruz já não tenha feito. Por isso, para nós, a cruz humilha o homem e mostra quem realmente é. Que hora que a gente se sente humilhado e que hora que a gente que revela quem nós somos? Na hora da dor, na hora do sofrimento é que a gente revela quem a gente é, sabia? Você quer saber do tamanho da tua fé? Olha na hora da dor, na hora do sofrimento. É ali que você vê o tamanho e a profundidade da fé da pessoa. É na hora que ela passa pela cruz. É na hora da cruz é que nós somos provados, comprovados. Por isso Deus permite a cruz. Deus não quer, mas Deus permite a cruz para que todos nós possamos conhecer a nós mesmos e aonde está o nosso coração, se de fato está nele ou não. Por isso passamos, por isso que graças a Deus o caminho que conduz à vida passa pela cruz, mas não permanece na cruz. E Jesus pôde dizer: tudo está consumado, tudo está consumado. A vontade do Pai foi realizada. A vontade do Pai não era a morte do Filho, a vontade do Pai não era o sofrimento do Filho, a vontade do Pai era que o homem, todo ser humano, pudesse ser resgatado. E para resgatar o homem não havia outro meio senão por esse. E Jesus aceita, por amor a cada um de nós. E agora ele pôde dizer na cruz: Cristo consumou, pagou a nossa dívida, nos fez livre pela sua cruz. E agora ele pode dizer: tudo está consumado. O que está consumado, consumado está. O que está terminado, terminado está. Apenas no Evangelho é que nós podemos agora encontrar o caminho para que possamos também caminhar até o fim e poder um dia dizer para Jesus e para Deus: tudo está consumado, Senhor. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu vivi da forma que o Senhor me pediu, embora muitas vezes, como diz o ditado, aos trancos e barrancos, mas consegui levar a cruz até o fim. A cruz no casamento, a cruz daquela dor, a cruz no sofrimento, a cruz você conseguiu levar até o fim. Você não a cortou e você não quis também, de forma nenhuma, encurtar a cruz ou abandonar a cruz, porque é na cruz é que nós experimentamos a salvação. Foi da cruz que nós hoje comemos do fruto da vida, da árvore da vida, da nossa salvação. Amém. 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 Pater, in manus tuas, comendo
Espírito meu. Pater, em manos tuas comendo, Espírito meu. Pater, em manos tuas comendo, Espírito meu. Sétima palavra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, estamos na última palavra de Jesus pronunciada na cruz, no lenho da cruz, no trono da cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu gosto tanto dessa palavra, me traz tanto conforto na alma e no coração quando a gente assim diz, Pai. Veja que Jesus começou dizendo lá na primeira palavra, Pai, perdoa. Agora que Pai, eu me entrego. Novamente seu coração voltou naquela relação de filho. Pai, agora eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E Jesus, após ter passado pelo mais severo julgamento, Deus assume novamente a posição de pai a ele, e a ele a de filho. É a seu pai que ele entrega seu espírito e não mais a Deus. Ele não fala, Deus, eu entrego o meu espírito. Não é alguém estranho, não é alguém impessoal, é alguém pessoal. Pai, Pai. O Deus cristão é um Deus pessoal. O Deus cristão não é um Deus impessoal, que nós dirigimos a Ele como Deus. Para os outros pode ser chamar de Deus, mas nós chamamos aquele que é Deus de Pai. Pai, Abá, Abá. E Jesus, ao passar pela prova do amor e cumprir o plano do Pai, o Filho está apto para realizar agora duas grandes tarefas que aqui também já mencionei. Primeiro, há de ser um advogado da humanidade. Agora, o livro dos Hebreus vai poder dizer assim, ninguém pode reclamar, porque aquilo que você sofre, Deus sofreu na sua própria carne. Aquilo que nós padecemos, Deus padeceu também. A tua lágrima, Deus chorou também. A tua fome, Deus passou também. As tuas angústias, Deus sofreu também. Os vazios, as solidões ou a solidão que nós às vezes enfrentamos, Deus passou também. As traições, as incompreensões, as injúrias, o medo que nós trazemos, até o medo da própria morte, Deus sofreu por nós também. Veja a solidariedade do Deus cristão. Veja com que Deus nós nos dirigimos quando a gente reza. Quando nós rezamos, nós não dirigimos a nossa prece a um Deus impessoal, a um Deus distante, mas é um Deus que é Pai, próximo, que se relaciona conosco, que fala conosco de igual para igual e que nos amou e nos ama com um amor que é tão difícil para muitos compreenderem. E Jesus retorna ao relacionamento íntimo com seu Pai. Ao entregar seu espírito ao Pai, Jesus abriu a mais importante janela do universo, a janela para a eternidade. A porta está aberta, a porta está aberta para quem quiser entrar. Se antes o Senhor havia colocado os anjos na porta do paraíso para guardá-la, agora as portas estão escancaradas por Cristo. Isso lá no livro do Gênesis, quando os nossos pais pecaram, o autor do livro do Gênesis diz que Deus colocou uma tropa, anjos, para guardar a entrada do paraíso. Agora, esta porta do paraíso está aberta para quem quiser entrar. Por isso Jesus pode dizer, Pai, em manos tuas, eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Basta que aceitemos como válido e suficiente o que Jesus fez voluntariamente na cruz.
Ele pagou por nós. Então, amados irmãos, aceitemos pela fé o recibo de resgate da nossa dívida para com Deus, que Jesus voluntariamente pagou. E segundo, o texto que nós estamos meditando, a responsabilidade da morte de Jesus só será imputada àqueles que o rejeitarem. Quem o rejeitar, assume a responsabilidade de agora cair sobre ele a justiça divina. Mas aqueles que aceitarem Jesus, passaram da morte para a vida. Aqueles que creem em Jesus, por isso ainda há pouco ainda dizia, por isso é importante anunciar Jesus, por isso é importante falar de Jesus, por isso é importante pregar em nome de Jesus e testemunhar Jesus. Para nós, cristãos, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Mas parece que hoje a gente tem um pouco de medo de falar que a nossa salvação só está em Jesus. Parece que tem pessoas que se sentem intimidadas de dizer, não, a salvação está só em Jesus. A nossa salvação está e passa pela pessoa de Jesus. Aceitar Jesus, crer Jesus, amar Jesus e seguir Jesus. Sem Jesus, o homem se encontrará perdido, desolado, na mais profunda solidão. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu para pagar a dívida dos teus pecados? Se assim você crê, feliz é você, muito feliz. E pode dizer como Isabel disse para Maria, feliz és tu que acreditaste, Maria, porque se hão de cumprir aquela promessa que Deus fez. Feliz de você se acredita em Jesus, porque na hora da tua morte você vai ver como valeu a pena ter acreditado, como valeu a pena ter sonhado. Você não sonhou em vão, você não pregou em vão, você não viveu em vão, você não derramou lágrimas em vão. Se você de fato acredita e tem fé, e não perde essa fé ao longo da vida, você vai poder dizer, valeu a pena. Na hora da tua morte, na hora que nós estivermos passando desta vida para a vida plena, para a vida verdadeira, porque essa vida é só uma aparência, a vida verdadeira está por chegar. A vida que é nossa, ainda não tomamos posse. Esta vida é emprestada, a vida verdadeira vai chegar, irmão. Essa vida verdadeira é aquela que ninguém vai nos tirar mais, é a vida plena na comunhão de Deus no céu. E na hora que a gente estiver fechando os olhos para esse mundo e abrindo os olhos para Deus, nós podemos dizer, valeu a pena, Senhor, valeu a pena porque eu te conheci, valeu a pena porque você me foi apresentado, Jesus, valeu a pena porque eu vivi o meu batismo, valeu a pena porque eu morri nesse batismo e honrei esse batismo, vivendo essa minha fé, mesmo às vezes com muitas limitações, mas valeu a pena, porque agora nós podemos dizer, como diz o Salmo 137, completai em mim, Senhor, esta obra começada. Aí é Deus que vai completar aquilo que por nossa fraqueza não fomos capazes de fazer. É Jesus, o advogado, o nosso intercessor, que estará diante do juiz, pedindo por nós e nos introduzindo na mansão celeste, na morada eterna do céu. Por isso Jesus entrega ao Pai, numa confiança absoluta, que a morte não será a última palavra, a morte será o retorno dele para a casa do Pai. Por isso, para o cristão, a morte não é o fim, a morte é o nosso retorno para a casa do Pai. E ele diz, aquele retorno, Pai, glorifica o teu Filho, naquela glória que eu tinha antes de todas as coisas existirem, antes do cosmo existir, eu já existia, agora glorifica o teu Filho. E depois de ter vivido e pisado como homem no árido solo dessa existência, e ter passado essas longas horas na cruz, sofrendo agonias inexprimíveis, ele retornou para a casa do Pai. O Filho volta para a casa do Pai. Que bonito se nós entendêssemos que a morte é sim, a morte é o retorno nosso
para os braços do Pai. A morte é o retorno de todo homem para aquele amor infinito, para aquela misericórdia sem fim que o Pai nos preparou. Assim deverá também, irmãos, ser a nossa vida. Depois de terminarmos a nossa vida nesta terra, de entreguemo-nos confiantes nas mãos do Pai que nos ama, e Ele nos acolhe em Jesus Cristo, seu amado Filho e nosso Senhor, e possamos dizer naquela última hora: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui, nós nessa sexta-feira santa, encerramos essas 7 palavras do Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está,